Em Isaías 55, negrito está: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 4. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Até aqui. Bom, meus irmãos, eu não sei se eu já vim aqui falar dessa palavra, mas foi essa palavra que veio de contra o meu coração e eu senti muito de compartilhar com vocês. Bom, meus irmãos, então bora lá. Em Isaías 55, mais uma vez, Deus ele nos está convidando a buscá-lo, né? Buscá-lo incessantemente. E quando, no versículo 1, quando ele fala aqueles que não têm dinheiro, vinde e comprai, ele tá meio que se referindo à nossa salvação. A salvação não tem preço, né? A gente não pode comprar a salvação. A gente precisa buscar, a gente precisa se firmar. Para a gente poder entrar no reino dos céus, a gente tem que estar focado nas coisas do alto primeiramente, porque não é assim do nada. E quando Jesus Cristo ele nos faz o convite de buscá-lo, significa sempre quando Deus fizer um convite pra gente, a gente sempre tem que aceitar, porque se ele ainda nos faz convite, significa que ele se importa, significa que ele quer ter a gente perto dele. O maior preço que foi pago foi quando Jesus Cristo desceu à terra para poder se entregar por nós. Então a salvação ela realmente não tem preço. A gente precisa buscar incessantemente, todas as horas, todos os momentos, independente se for num momento triste, se for num momento bom. A gente sempre tem que, como eu sempre digo, a gente tem que sempre buscar as coisas do alto, porque as demais coisas vos acrescentarão. Ele mesmo diz na sua palavra. Então a gente não tem que ficar preocupado com as coisas, a gente tem que buscar ele. E teve uma vez aqui, por isso que eu tô dizendo que eu não sei se eu já li essa palavra aqui, mas teve uma vez que eu falei assim que muitas das vezes a gente meio que esquece, né, de falar com Deus, mas Deus, mais uma vez aqui, Ele tá nos convidando a buscar Ele. E cabe a nós aceitar esse convite ou não. Quando Jesus nos diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, Ele está dizendo para a gente deixar as coisas ruins para trás e se agarrar somente nele. Ele está dizendo que a gente precisa firmar os nossos pés. A gente precisa largar as coisas do mundo e realmente focar nas coisas do alto. Porque, como eu disse, a salvação ela não tem preço. A gente não pode comprar a salvação, mas sim buscar a nossa salvação. A gente tem que ir de encontro à nossa salvação. A gente tem que buscá-la todos os momentos, em todas as horas. Não é assim que funciona. Quando Deus ele disse, deixe o ímpio o seu caminho, ele está dizendo porque quando a gente se batiza, a gente meio que renasce, né? Ali começa uma nova vida. Então a gente realmente tem que começar uma nova vida. Quando a gente começa a andar com Cristo,
A gente tem que deixar as coisas para trás. Por mais que não seja fácil, por mais que seja difícil, a gente tem que deixar as coisas para trás e apenas focar no nosso futuro, né? Porque o nosso futuro agora é com Jesus Cristo. Então a gente tem que focar nisso, focar nele. No versículo 5 diz: Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Irmãos, quando a gente se batiza, começa a caminhar com Cristo, a gente não tem que ser cristão somente dentro da igreja, a gente tem que ser cristão fora também. Então, quando chegar alguém em você, seja uma pessoa ateu, seja uma pessoa que frequenta o candomblé, seja uma pessoa que seja católica, seja uma pessoa que, né, não acredite em Deus, você sente, converse com ela, tente falar um pouquinho do amor de Cristo, porque a salvação, ela realmente é individual, mas a gente está aqui para ajudar uns aos outros, para amar uns aos outros. Então, a gente tem que sentar com as pessoas e conversar e falar do nosso Deus para elas, porque a gente não tem que ser egoísta e guardar as maravilhas que Deus faz somente pra gente. A gente tem que compartilhar com as outras pessoas. A gente tem que ajudar as outras pessoas também. A gente não tem que focar somente nas pessoas que são cristãs, nas pessoas que seguem a mesma religião que a gente. Não, a gente tem que ir atrás das pessoas que não seguem a mesma religião que a gente. A gente tem que ir atrás das pessoas que não acreditam. Ah, tá, mas é difícil e tal, você conversar com alguém que não acredita ou que não segue a mesma religião. Sim, é difícil. Difícil muito, é muito difícil. Mas isso não nos impede de falar do amor de Cristo. Isso não nos impede de sentar, pelo menos, e falar. Mesmo que a pessoa não dê ouvido, pelo menos você tentou falar. A gente tem que sempre falar das maravilhas que Jesus ele faz, já fez, tem feito e faz e ainda fará nas nossas vidas. O versículo 8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim será os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e paz sereis guiados. Os montes e os outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar dos espinhos crescerão a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Aqui, meus irmãos, do versículo 8 até o versículo 13, Deus ele é um pai. E como muitos que estão me escutando, né, são pais, sabem que vocês sempre querem o bem dos filhos, sempre quer coisas melhores. Assim é Deus. Ele sempre quer nos dar coisas melhores. Às vezes a gente pensa em alguma coisa para o nosso futuro, ou até mesmo por agora. A gente pensa em alguma coisa que a gente quer executar, que a gente quer fazer. Mas nós, antes de tomarmos qualquer decisão, nós temos que focar em Deus, sentar, conversar, orar, falar com Deus se realmente é esse o propósito que Deus quer nas nossas vidas.
Deus, ele sabe o que ele faz. Ele sabe do que pode acontecer amanhã, ele sabe o que vai acontecer futuramente, ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto. Então, às vezes a gente tem alguma coisa em mente, mas vale a pena, independente do que seja. Às vezes pode ser uma situação super bobinha, sei lá. Às vezes, sei lá, eu quero comprar um carro, mas antes de fazer qualquer coisa, converse com Deus. Peça permissão para Deus, porque, como eu disse, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Então, sente e converse com Ele, porque às vezes não, né? Ele sempre quer o nosso melhor. Então, muitas das vezes, o que a gente quer para nossa vida, às vezes não é o que Ele quer. Ou então, às vezes, o que a gente quer, Ele quer algo muito melhor. Então, a gente sempre tem que orar, né? Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. E sempre, como eu disse, Deus, nessa noite, Ele está nos fazendo um convite. Buscai a mim enquanto se pode achar. Nós sabemos que o nosso mundo hoje em dia está meio que um caos por diversas situações, mas buscai a Ele enquanto vocês podem achar, enquanto nós podemos achá-lo. Nós precisamos buscar Ele em constante oração, em todos os momentos, no momento de felicidade, no momento da angústia, no momento de desespero. Às vezes a gente recebe uma notícia que pra gente é desesperante, mas a gente precisa confiar nele, a gente precisa buscá-lo a todos os momentos. Se Deus hoje Ele está te fazendo o convite de buscar a Ele, se Ele está nos fazendo o convite de buscar a Ele, significa que Ele a cada dia mais Ele quer a gente mais perto. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então a gente precisa sempre sentar, a gente sempre precisa orar para Ele, pedir discernimento de todas as coisas, porque Ele sabe o que Ele faz. E como eu disse, Jesus hoje Ele está nos fazendo convite. E o convite é para você buscar Ele. Independente do que esteja acontecendo, se você está feliz, se você está triste, busque a Ele. Hoje Ele está te convidando mais uma vez a buscar a Ele. Não recuse esse convite, não recuse. Aceite esse convite. Quando essa pregação acabar, quando você já pega, ora pra Ele, olha pra Ele e fala: meu Deus, muito obrigado por tudo que você já fez ter feito na minha vida. Aceite esse convite, porque Ele está te fazendo esse convite. E se Ele está te fazendo esse convite nessa noite, meus irmãos, significa que Ele te ama muito e que Ele quer te ter mais próximo dEle. Se Ele está te fazendo esse convite hoje nessa noite, significa porque quando as coisas apertarem, Ele quer estar do seu lado e Ele quer que você esteja ao lado dEle. Significa que se Ele está fazendo esse convite, significa que Ele quer te ter mais próximo. E queira sim estar mais próximo de Deus, porque quanto mais próximo você estiver de Deus, mais intimidade você terá com Ele. Ele não é só um pai, Ele não é só um Deus, Ele é o seu amigo, Ele é o seu melhor amigo. Então sente, converse com Ele, independente do que aconteça, independente da menor coisa que seja. Vá atrás dele e busque a ele antes de buscar qualquer pessoa da terra. Antes de você pedir um conselho pro seu amiguinho, vai lá pedir conselho para Deus, porque Ele sabe o que fazer e o que te falar, o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer. Antes de você falar com qualquer pessoa que está aqui, vá atrás dele, busque a Ele, somente a Ele, e aceite o convite que Ele está te fazendo nessa hora. Buscai a mim enquanto se pode achar. A gente não sabe o dia de amanhã, meus irmãos. A gente não sabe. Então, por isso, busque a Ele hoje. Hoje. Nesse exato momento, busque a Ele hoje. Porque o dia de amanhã só pertence a Ele. Vocês podem ter toda a certeza de que Ele sabe o que Ele faz. Então, busque a Ele hoje. Porque você precisa de Deus. E Ele quer te ter perto dEle. Bom, meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Foi essa palavra que Ele quis entregar para vocês. Se Ele está fazendo esse convite hoje, nessa noite, aceite-o. Porque eu mesmo estou aceitando. Então, aceite esse convite nessa noite. E é isso. Eu espero que vocês tenham recebido a palavra. Eu espero que ela
que ela tenha falado no coração de cada um de vocês. E é isso, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que vocês possam ter uma boa noite, que Deus possa abençoar o dia de amanhã de vocês, cada um que for trabalhar, que Deus possa levar e trazer em paz e segurança, e cuidar da saúde de cada um de vocês. E se cuidem, né, porque essa doença ela não tá de brincadeira, já nos provou diversas vezes, então se cuidem, tenha discernimento, porque o que eu vejo muito hoje em dia é crentes falando assim, ai, mas se eu for é porque é propósito de Deus. Deus ele me guarda. Deus não, gente, não. Deus ele te guarda sim. Deus ele te guarda sim. Mas antes de tudo, devemos ter sabedoria. Deus ele diz pra gente ter sabedoria. Então vamos ter sabedoria nesse momento. Se cuidem, né? Então é isso, que vocês possam ter recebido a palavra, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.